Olá, tudo bem? Me chamo Nelson Pinheiro e hoje eu estou aqui para apresentar um artigo que nós fizemos para o quinto simpósio React com o tema esse ano Tecnologia, IA e Sustentabilidade, que vai acontecer entre o dia 23 a 25 de julho. E o nosso tema ele está ligado ao meio ambiente e a gente também está aproveitando e ligando um pouquinho com o físico, né? O nosso tema é o impacto eletromagnético, uma nova variável antrópica no aquecimento global. Então a gente faz a pergunta, né? Será que esses efeitos eletromagnéticos nas áreas urbanas estão fazendo alguma diferença no aquecimento global? Né? Então a gente chegou a uma conclusão, fizemos algumas pesquisas bibliográficas na comunidade científica para saber quem está pesquisando atualmente a respeito disso. E a gente percebeu que existem muitos estudos a respeito do eletromagnetismo como uma variável que pode causar um certo problema na área na saúde, né? Então estão pesquisando a respeito disso. Será que é algum problema na área da saúde? Mas a gente encontrou uma certa falta desse estudo a respeito do aquecimento global, né? Então quem compôs esse trabalho foi o professor Carlos Alberto, o professor Frederico e nós somos ambos da Universidade Federal do Maranhão. O professor Carlos é do Departamento de Física, o professor Frederico atualmente ele está como professor do Bacharel em Ciência e Tecnologia. O professor Carlos ele contribuiu com, eu estou fazendo a disciplina com ele de Física 4 e ele me ajudou a compreender um pouquinho melhor sobre os efeitos eletromagnéticos e o professor Frederico ele contribuiu com a perspectiva dele a respeito do assunto, né? Então a gente fez algumas pesquisas a respeito disso e a gente percebeu que atualmente os padrões que falam sobre o aquecimento global não levam em consideração o efeito eletromagnético, né? Ele leva muito mais em consideração os efeitos estufas, né? O CEE. Então, nas últimas décadas, o aquecimento global e a urgente necessidade de controlar as emissões de gases de efeito estufa se tornaram temas amplamente discutidos. Essa pauta é constantemente reforçada em importantes fóruns globais, como a Conferência das Partes, as COPs, e desde 1944 é amparada por um tratado internacional fundamental, a Convenção 4 das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima. O aquecimento global é tradicionalmente atribuído à emissão de gases de efeito estufas e, particularmente, o dióxido de carbono, resultando da queima de combustíveis fósseis. Desde a Revolução Industrial, essa abordagem tem sustentado a maioria dos estudos sobre mudanças climáticas. Contudo, a matriz de impacto antrópica no ambiente terrestre evoluiu nas últimas décadas, com o advento da revolução tecnológica e o crescimento exponencial do uso de dispositivos de emissões de ondas eletromagnéticas. Então a gente partiu do princípio que a gente fez essa seguinte pergunta: será que nos ambientes urbanos, aonde hoje em dia, antigamente há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, não tinha um ambiente que nós temos hoje, rodeados de camadas eletromagnéticas com várias bandas diferentes. Então é sobre isso que levantou essa hipótese desse estudo que a gente coloca essa ideia para ser mais estudada dentro da comunidade científica. Então a gente encontrou esse instituto ICNIRP, que é uma referência mundial a respeito dos estudos dos efeitos eletromagnéticos. Esse relatório foi feito agora em 2025 e esse relatório ele não fala sobre esses efeitos eletromagnéticos na atmosfera e em áreas urbanas. Então, a referência mundial está estudando sobre os efeitos na área da saúde, né? Então, existe um campo muito vasto ainda a ser pesquisado desses efeitos eletromagnéticos no ambiente, né? Então, nesse relatório, ele fala sobre questões relativas à relação entre a exposição das camadas eletromagnéticas, fala sobre os limiares dos efeitos adversos na pele, no corpo, né?
uma série de estudos adicionais de dosimetria para apoiar pesquisas futuras. Então, o próprio artigo, né, o próprio paper que eles fizeram, diz que a referência mundial diz que existe um campo para ser estudado a respeito disso, né? Então, a gente encontrou nas nossas buscas bibliográficas uma pesquisa feita aqui em Mossoró, aqui no Brasil, uma pesquisa que, que buscou ter um pouco desse entendimento desses efeitos eletromagnéticos nas áreas urbanas, né? Então ele colocou alguns dispositivos na ilha de calor. Mossoró é uma cidade pequena, né? Imagina se fosse feito isso dentro de uma metrópole. Com certeza as mensurações seriam bem diferentes e talvez a gente conseguisse mensurar com maior precisão se isso traz algum efeito numa área urbana de aquecimento global ou não, né? Mas em Mossoró, depois que ele fez os testes, ele constatou que não existe uma diferença muito grande da elevação de temperatura. É uma coisa muito pequena, né? Mas vale a pena estar estudando. Como eu falei, foi o único artigo aqui que eu encontrei a respeito disso. Está na internet, quem quiser procurar, está aqui o nome dele. Tá? Esse nosso artigo também vai ficar disponibilizado, então você procura se você quiser um pouco mais, saber um pouco mais a respeito. Aqui a gente contextualiza um pouquinho do uso do 5G, aí eu também não vou me ater muito a todo o texto que está escrito aqui, porque a gente tem pouco tempo, né, de apresentação, são só 15 minutinhos, mas tudo isso que está lá no nosso artigo, e se você quiser ter um pouco mais de conhecimento a respeito daquilo que a gente pesquisou, da nossa contextualização, está tudo aí, está tudo lá, tá? E deixa eu passar um pouquinho mais aqui para frente. A gente fez umas pesquisas a respeito também sobre esse efeito na tecnologia do uso de energia, né? Então, num relatório que foi emitido pelo IEA, que é o Instituto Europeu de Energia, né? Instituto Internacional do Consumo de Energia, ele fala que o consumo energético mundial em 2021 foi na ordem de 172 mil tetrawatts. Para 2025, o valor deve estar próximo às variações de acordo com o crescimento global. O que mais cresce, maior é o consumo de energia, né? E na ITU, que é a União Internacional de Telecomunicações, onde a maior parte dessa onda eletromagnética é emitida pela telecomunicação, o setor de telecomunicação ele consome cerca de 4% da eletricidade global, né? Ou seja, quando os dispositivos e redes de data centers estão operacionais em uso de eletricidade, corresponde a aproximadamente 1,4% das emissões globais de gases de efeito estufa. Aí nós fizemos algumas comparações, a gente pegou alguns dados, por exemplo, no site da Ericsson, ele tem uma projeção do consumo dessa telecomunicação, né? As telecomunicações entre 1995 e uma projeção para 2030, a gente observa aqui que existe um crescimento exponencial. E no site da NASA, ele fala sobre a temperatura e o oceano, também de 1980, que é onde existe o uso muito maior da tecnologia, a gente percebe também uma linha exponencial com essa referência até 2022. Aí a gente fez a gente fazendo ainda os nossos gráficos, nós fizemos uma correlação entre a temperatura e o CO2, e a gente criou essa linha aqui, que também é bem exponencial. Na questão do CO2, o CO2 tem ano que tem muita emissão e tem ano que tem pouca emissão. A gente vê aqui o exemplo de 2020, né? Onde tinha pandemia, a gente quase não teve tantas emissões aqui de CO2, foi lá para baixo, né? E aí pós-pandemia foi lá para cima. Essas informações estão no site da NASA e está no site do IEA como indicado, né? Essas informações estão nesse relatório aqui de 2023 no site oficial deles. Então a gente pegou essas duas informações e fizemos uma taxa de variação para ter uma ideia, um coeficiente angular. E o coeficiente angular
entre temperatura e CO2 ficou em 0,00074. Então é isso que a gente aborda nesse artigo. A gente fala, por mais que a gente precise estudar isso, ainda é um valor muito pequeno, né? Mas di diretamente talvez não influencie, né, no aquecimento global, mas indiretamente pode estar influenciando. E aí falta estudar um pouco mais a respeito disso, porque quando se fala de ilha de calor, se fala de uma coisa um pouco muito mais específica do que se falando mundialmente, porque mundialmente tem a compensação das áreas verdes, né? Então é uma área que precisa de muita atenção para poder ter essa certeza, né? Aqui a gente pegou outros relatórios também. Esse é um relatório do IPCC, que ele fala sobre a poluição eletromagnética não é explicitamente incluída como variável nos modelos. Isso aí a gente percebeu depois de ler o IPCC que ele não leva em consideração, por mais que seja um relatório sobre mudanças climáticas, né? É, as possíveis correlações. Uma correlação direta significativa, embora os limites de exposição estabelecidos por organizações internacionais sejam considerados seguros individualmente, a hipótese aqui defendida é que a cumulativo dos campos eletromagnéticos artificiais no planeta, especialmente em zonas densamente conectadas, possa estar contribuindo, ainda que de forma indireta ou lenta, para alterações térmicas ambientais mensuráveis, sendo esse o fenômeno não contemplado nos modelos climáticos tradicionais. Já uma relação indireta possíveis em regiões densamente urbanizadas com alta concentração de dispositivos eletrônicos também apresenta o aumento de temperatura local, que são as ilhas de Galo. Mas esses efeitos são mais associados atualmente à urbanização e à impermeabilização do solo. O setor de tecnologia, né, que a gente estava falando, ele chega a 4% das emissões globais. Há tendências de aumento com a digitalização, os usos das IAs, e a gente vê quanto mais uso a IA, a IA ela também depende de muita energia para funcionar. Então, indiretamente, isso também está associado a essa emissão de calor. A gente discute aqui que é a subestimação do invisível, né? O caráter invisível da radiação eletromagnética dificulta a percepção de seus efeitos térmicos. No entanto, experimentos laboratoriais comprovam que, em ambientes controlados, ondas de alta densidade de potência causam elevação de temperatura em materiais dielétricos, né? Em ambientes urbanos densamente equipados com rede 5G, a potência acumulativa da radiação atinge níveis não negligenciáveis, principalmente considerando que a absorção ocorre 24 horas por dia. É possível impacto sistêmico se considerarmos a soma da energia dissipada continuamente depois de um tempo. Então, é essa hipótese que a gente fica levantando, e a gente presta atenção que é uma limitações nos estudos atuais, porque isso é muito recente, né? Então, não considerar isso é uma falta de consideração ética científica. Então, a gente levanta essa causa para que novas matérias científicas estudem a respeito disso, né? E aí a gente propõe aqui uma intervenção que, no caso, fazemos experimentos em laboratório, em ambientes controlados, para saber e detectar a radiação no ambiente, né? E depois, posteriormente, levar esse tipo de trabalho para áreas urbanas, onde seja densamente urbanizada, onde tenha muitas antenas e uso de IoT, né? E então a gente conclui que esse artigo propõe uma nova perspectiva sobre o aquecimento global, destacando o impacto potencial da crescente emissão de radiação eletromagnética, contribui direta e indiretamente alterações no balanço térmico terrestre, sendo negligenciado modelos climáticos tradicionais. Diante da expansão contínua das tecnologias emissoras de radiação, urge a necessidade de estudos aprofundados e revisões metodológicas na modelagem do clima.
e incorporando essas variáveis no debate sobre as causas do aquecimento global. Espero ter fomentado um pouco sobre esse tema e que possa ser cada vez mais discutido na comunidade científica. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho.